Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora você está assistindo. Mais uma vez, professor Xerxes aqui, né? Turminha aí do oitavo ano, né? Como é que vocês estão se comportando, galera? Espero que não esteja dando trabalho demais aí para os pais de vocês, né? Porque nesse momento, os pais aí estão vivendo uma nova experiência, né? Passar aí todo dia com vocês. Então, façam por onde, né? Os pais de vocês não se chatearem, né? Porque próximo ano, com fé em Deus, nós estamos de volta, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar nossa aula, né? Opa, beleza. Aqui. Beleza, tá aí. Nossa aula de hoje é apresentando o continente americano, né? Vamos aí especificar, né, sobre o continente americano, alguns detalhes, entre outros. Primeiro vamos falar aqui, deixa eu botar o marca-texto aqui. Vamos falar aqui sobre dimensão e localização. Quando a gente fala em dimensão, vocês já devem saber, ou pelo menos deveriam, né? A dimensão nós falamos de tamanho. Localização, aí você diz, é endereço na América, professor? Lógico que não. É a localização dele dentro do planeta, né? O planeta, um continente é grande, mas vamos dizer, nós temos nosso endereço dentro do planeta. Se o continente americano fosse uma pessoa e ele tivesse que dar um endereço, ele diria o quê? Ele diria assim: olha, eu moro entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Ali seria o endereço, né, do continente americano. Nenhum dos outros continentes poderiam dar esse endereço, ok? Mas vamos seguindo aqui, né? Com área territorial de mais de 42 milhões de quilômetros quadrados, né? Isso é um território imenso, né? É um dos maiores continentes. O continente americano é o segundo mais extenso do mundo, né? Superado apenas pelo asiático, né? Que é a região, é o continente onde está a China, né? Onde está um pedaço da Rússia, né? Seu território é bastante alongado no sentido norte-sul, né? Por que a gente dá esse detalhe aqui no sentido norte-sul? Porque se você olhar, por exemplo, o continente asiático, ele é extenso, mas no sentido o quê? Leste-oeste. O nosso já é no sentido norte-sul. Ele é distribuído de maneira diferente, né? Há uma distância quase de 16 mil quilômetros entre o extremo norte, que é na Groenlândia, e o extremo sul, que é a Terra do Fogo, ali na Argentina, né? No Chile, entre o Chile e a Argentina. Essa grande extensão territorial é um dos fatores que explicam a diversidade natural. Gente, quando a gente fala em diversidade natural, a gente está falando em quê? Na quantidade de animais, na quantidade de vegetação, né? Então, isso é uma diversidade natural. Se você, por exemplo, olhar, se a gente for olhar para a Rússia, né? A região da Sibéria, lá não existe diversidade natural, porque existe dois, três tipos de vegetação e algumas, menos de uma dezena de animais. Então, isso não é uma diversidade. Aqui a gente é diferente. Nós temos milhares de espécies de pássaros, né? Milhares de espécies de animais, milhares de espécies de vegetação. Então, isso representa uma diversidade natural, ok? Como verificamos nos exemplos da abertura da unidade em outros que estudaremos? Bom, isso aqui é bobagem, vamos seguindo aqui. Ok. Regionalização física. Gente, sobre regionalização, nós já falamos, na verdade, no sétimo ano que a gente fala sobre regionalização, né? Mas aqui nós vamos mostrar de que forma o continente americano pode ser regionalizado, ou seja, transformado em regiões. Nós temos aqui três regiões. Quais são elas? Nós temos essa aqui, eu vou botar uma setinha aqui, ó, né? Essa aqui em amarelo, que é a região da América do Norte, né? Ou América anglo-saxônica, não, na verdade, da América do Norte, né? Porque aqui essa divisão não entra o anglo-saxônico porque o México está incluso. Então, aqui nós temos a divisão de América do Norte, né? Que inclui aí
o Canadá, os Estados Unidos e o México, né? O México é a América Latina, gente, mas regionalmente, politicamente falando, ele é a América do Norte, ok? Não confundam, essa confusão até eu fazia no tempo de escola. Nós temos aqui outra regiãozinha menor, né? Em rosa, você vê aqui América Central, né, que é bem pequenininho aqui, tem Nicarágua, Honduras, Panamá, entre outros. Nós temos também aí as ilhas, né, como Cuba, Haiti, toda essa região, gente, as ilhas do Caribe ali, todas essas regiões estão inclusas na América Central, ok? E, finalmente, nós temos aqui o nosso continente, né? O nosso lá dentro das Américas, que é América do Sul, né? Olha, em verde aqui tem Brasil, Paraguai, Argentina e vai seguindo aí, ok? Então não faça confusão, gente. Nesse quadrinho aqui acima, você vê que ele deu uma ampliada, né? E falar nisso, eu vou ampliar também aqui, né? Ó, América do Norte, né? Groenlândia, Canadá, Estados Unidos e o México, não botou o nome aqui, mas a gente sabe, né? América do Sul e aqui em rosa, América Central. E América Central a gente tem aqui vários países e inclusive ilhas, né? As ilhas do Caribe, que todas elas são tidas como América Central, ok? Vamos seguindo. Todas as propostas de regionalização são criações o quê? Humanas. Então isso aqui não é coisa de Deus, né? Como diz uns e outros aí, né? Isso aqui não é coisa de Deus, isso aqui foi o homem que criou essa divisão aqui. Deus não dividiu na hora da criação, ele não foi lá e disse, olha, aqui se faça a América do Norte, se faça a América do Sul, se faça a África. Não, ele fez o mundo e o homem, com o tempo, foi dividindo, né? E hoje em dia a gente tem essa regionalização, essa divisão que nós conhecemos, né? Feita com base em diferentes critérios para estudar determinados, o quê? Fenômenos. Ou seja, em cada região dessa, gente, ocorrem fenômenos. Fenômenos que não está dizendo aqui no livro, mas o professor sabe, o professor diz para vocês, é o quê? São fenômenos culturais, são fenômenos naturais, né? Por exemplo, furacões. Os furacões, uma região na América onde acontece furacões, é ali do Golfo do México em direção aos Estados Unidos. Esse fenômeno só acontece nessa região, gente. Aqui nós temos até, agora na região de Santa Catarina, está começando a dar tornado. Começou a ter tornado no Brasil, sim, mas esse fenômeno só acontece lá. Então, quando ele fala em fenômenos, ele diz isso, desde fenômenos naturais até fenômenos culturais, né, que é relacionado ao comportamento humano, né? O critério usado para definir a regionalização do continente americano são em que? Olha aqui, ó, 3 Américas. Tem 3 Américas. Tem uma América, as 3 Américas que nós já apresentamos, né? Foi a distribuição da Terra no sentido norte-sul. Portanto, é uma regionalização o quê? Física, né? Então, a América é apresentada de norte a sul, até porque, como a gente falou desde o começo, esse continente se distribui melhor de norte a sul. A configuração territorial do continente americano admite distinguir 2 grandes porções de terra. Quais são essas duas grandes porções de terra? A América do Norte e a América do Sul. Aí você diz, mas cadê a América Central? A América Central está no mesmo lugar, gente. Mas eu estou falando aqui de grandes proporções de terra. Quando a gente pensa em América Central, a gente vê que ela é muito pequena em relação às outras 2 Américas. Para você ter ideia, a América Central todinha cabe dentro do território brasileiro. Só para você ter uma ideia, né? Essas 2 Américas estão ligadas por um istmo, né? Que com as ilhas próximas formam o quê? América Central. Então, essa América Central, ela é considerada na geografia como um istmo, né? Uma faixa de terra que liga 2 grandes regiões, né? Cercada pelos oceanos. Esta se subdivide em América Central, continental, né? Constituída pelo istmo, e América Central insular, ok? Quando a gente fala insular, a gente está falando de quê? De ilhas. Foi o que eu falei para vocês, que na América Central tem aquela pequena faixa de terra, mas também tem
aquelas ilhas, as ilhas, como todos chamam, as ilhas do Caribe, né? Que vai de Cuba, Trinidad, Tobago, Haiti, entre outros, né? Não vou aqui discorrer todos eles, até porque nosso tempo não dá para isso. Então, regionalização histórica e cultural. Então, aqui, gente, já é outra regionalização, né? Você tá vendo aí no seu computador, no seu celular, você vê aqui, né? Estados Unidos e Canadá separado em roxo, lilás, não sei como é que você chama essa cor, né? E aqui a gente vê aqui a América Latina toda em laranja, né? Laranja, abóbora, cor de bosta serenada, não sei que cor que você chama isso aqui. Eu chamo, sei lá, laranja. É, vamos lá então, gente. Você vê aqui, América anglo-saxônica são esses aqui, ó, Canadá e Estados Unidos. América Latina, você vê aqui, é este aqui em bosta serenada, em abóbora, em laranja, né? Aqui, ó, que vai do Chile, ó, isso aqui é Chile, do Chile ao México. Aí você diz, professor, mas na América do Norte está incluso o México. Por que, que o México não está incluso junto com o Canadá e os Estados Unidos nessa América anglo-saxônica? Eu digo para você, paciência, que eu vou te explicar, ok? E aqui nós temos um outro aqui, né? Mostrando as línguas oficiais. Você vê aqui francês, né? Em amarelo, né? Você vê aqui o Canadá, boa parte do Canadá, e a Guiana Francesa. Ó, a Guiana Francesa aqui em cima do Brasil. Tá vendo o pontinho amarelo? Eles falam francês. Agora, ali tem groenlandês, né? Mas vamos aqui para as línguas mais comuns, né? Senão a gente vai perder tempo demais aqui. Espanhol, né? Laranja, né? Olha aqui. Esses países aqui, ó, falam espanhol. Olha aqui, em laranja, né? Vai do México, aí tem Colômbia, né? Aí tem Venezuela, tem Peru, né? Aqui embaixo tem o Chile, tem a Argentina e tem o Uruguai. Aí um outro aqui que tem destaque é esse aqui, ó. É esse aqui em Guixa Aymara, né? Que é uma língua de indígenas dessa região. Ele é mais forte, ele é mais falado do que o próprio português em países como, por exemplo, a Bolívia. Olha aí, tá vendo aqui? Bolívia e no Peru, esse dialeto, essa língua é mais falado do que o próprio espanhol, ok? Então, vamos seguindo aqui. O processo de colonização, a língua falada e outros aspectos relacionados à cultura, né? Aí, cultura, gente, eu já falei em outros momentos e eu reafirmo para vocês. Cultura não é só música, cultura não é só dança, cultura é comida, é o jeito de falar, o jeito de nordestino, né? Falar, cantando, né? Isso é cultura. Entre outros, né? Das nações colonizadas, predominantemente dos diversos povos originários, são alguns dos critérios adotados na regionalização, o que? Histórico-cultural. Então, essa regionalização que você viu no mapa anterior, vamos voltar aqui, no mapa anterior, ó, nesse aqui, essa aqui é uma regionalização histórico-cultural, que está ligada à língua, à colonização e à cultura, que é bem diferente desses outros aqui. Ok? Vamos para o próximo. Então, a América Latina foi colonizada principalmente por portugueses e espanhóis, né? O Brasil, por isso, por portugueses, né? E quase todos os outros países aqui da região também por espanhóis, né? Para você ter ideia, Portugal só colonizou aqui nas Américas praticamente só o Brasil, né? E os espanhóis não, já toda essa região tem a mãozinha, né, dos espanhóis. Por esse motivo, nessa parte do continente americano, as línguas oficiais da maioria dos países são português e espanhol. Nós mostramos no mapa também, depois você pode voltar, né? Línguas de origem, o quê? Latina. Aí você diz, mas que raios é latina? Latina, gente, latim, na verdade, era a língua falada pelos romanos.
essa língua ela já não é falada oficialmente em país nenhum. Na verdade, ela é falada oficialmente só no Vaticano, mas ela deu origem a várias outras línguas, como o português, o próprio francês, o italiano, né? O espanhol, todas essas línguas nasceram do latim. Tanto é que nós temos várias palavras comuns com o italiano, nós temos várias palavras comuns, ou pelo menos parecidas com o espanhol, né? É muito comum, ok? E agora, América anglo-saxônica, onde o inglês é a língua predominante, né? Foi colonizado principalmente pelos quem? Os ingleses, né? No caso do Canadá, os ingleses e os franceses, né? Apesar das semelhanças quanto à língua oficial, é preciso tomar cuidado com as generalizações. O que é uma generalização? É você botar todo mundo no mesmo pacote e dizer que todo mundo é igual, né? Dizer, tem olho puxado, é japonês. Não é assim, gente. A gente não pode generalizar, na verdade, nada nessa vida. Eu homem não presta, né? A gente vê aí algumas mulheres que dizem isso, né? E é verdade, tem muito homem que não presta, mas nem todos os homens são cafajestes, né? Não prestam, né? Então a gente não pode generalizar nada. Então, da mesma forma na geografia, a gente também não pode generalizar, ok? Por quê? Vamos ver aqui por quê. Ao analisar as línguas faladas na América, podemos observar algumas exceções, viu? Exceções, então toda regra tem o quê? Tem sua exceção. No caso da exceção aqui, em relação à língua, em relação à América do Norte, onde tem muito inglês, mas também tem o quê? Outras línguas, ok? Na América Latina, o espanhol divide o posto de língua oficial com o inglês, o francês e o holandês. Então, na América do Norte, nós temos a presença, né, bem superior do inglês, né, do francês, né? Principalmente ali no Canadá, no Haiti, né? E o holandês também, né? Porque tem muitos países desses, inclusive no Caribe, que tiveram a colonização holandesa, né? Mas isso é uma outra história. Ok. O português e outras línguas indígenas, como o Quechua, e o Aimará e o Guarani, na América anglo-saxônica, o francês é a segunda língua oficial do Canadá, isso eu já falei, né? Do ponto de vista cultural, há grande diversidade de manifestações entre a América Latina e anglo-saxônica. Então, o que ele está dizendo aqui? É que há grande o quê? Diversidade, há grande o quê? Diferença, né? A diferença é muito grande entre as culturas. Nós temos várias culturas, né? Temos várias culturas, nós temos uma diversidade, né? Tanto dentro da América Latina, quanto também dentro da América do Norte. Para você ter ideia, até hoje tem nações indígenas, nativos norte-americanos, e cada um deles tem sua cultura diferente, que carregam elementos da cultura dos povos nativos e dos povos colonizadores, e que transformaram à medida que o contato entre eles se foi aprofundando. Então, houve transformação, sim. Tem culturas que foram transformadas e teve outras que foram até extintas, não existem mais devido ao contato com o colonizador, né? E teve algumas que se misturaram a ponto de ficar irreconhecível em relação ao que ela era. Aqui, gente, a gente tem outro mapa, né, da divisão política, né? Olha aqui. Olha aqui. Aqui são os países sem divisão de América Latina ou de América do Norte, ó. Cada cozinha é um país. Alasca, né? Não é um país, faz parte do território dos Estados Unidos, apesar de estar isolado aqui. O México, né? Os países aqui e aqui da América do Sul. Ok? E aqui os países, como eu disse, da região do Caribe, né? Na América Central. Invenção da América. Como é que é isso, gente? Essa história de invenção da América, né?
A historiografia oficial afirma que em 1492, né, essa é a data-chave, o navegador Cristóvão Colombo, patrocinado pela Espanha, encontrou terras desconhecidas pelos europeus que mais tarde passariam a ser denominadas o quê? América, né? Então, quando a gente fala em invenção da América, é que a gente entende que essa data de 1492 é o que os europeus denominaram como se a América não existisse e a partir desse momento ela passou a existir. E a gente sabe que a verdade não é essa. Já existia um povo vivendo aqui há centenas de milhares de anos, quem sabe até milhões. O chamado Novo Mundo, né? A Europa era tida como o Velho Mundo, né? A América foi tratada como um Novo Mundo. E a Oceania, que foi descoberta, né? Aquelas ilhas, Austrália, Nova Zelândia, etc., foram descobertas bem depois, já depois do século XVII, né? Bem depois, né? Elas são chamadas de Novíssimo Mundo, ok? Então, o Novo Mundo despertou o interesse de outras nações, principalmente de Portugal, Inglaterra, França e Holanda. No século XVI, o continente americano passou a ser ocupado e colonizado pelos europeus. Então, eles tanto ocuparam, né? O que é ocupar? É marcar território, é dizer isso aqui é meu. Quanto, né? Colonizar. O que é ser colonizado, gente? É você mandar colonos, pessoas para morar, pessoas para plantar, pessoas para desbravar essa região. A partir do século XVIII, as colônias europeias da América foram se libertando gradativamente, dando origem a países politicamente o que independentes. Então esse processo aconteceu a partir do século XVIII, ou seja, século XVIII a partir de 1701, não é isso? Só para lembrar, porque tem gente que ainda não sabe quando é que começa um século, então eu faço questão de estar lembrando, né? O processo de independência da maior parte das colônias europeias proporcionou grande fragmentação, ou seja, uma grande divisão política, né, da América. Então, a América Latina toda, ela formou vários países. Por quê? Porque a sua independência aconteceu de forma gradativa e com vários atores envolvidos, né? Atualmente, o continente é distribuído por 35 estados-nações, né? Estado-nações, você já sabe o que é, né? Nós estudamos, eu acho que foi no primeiro ou não foi no segundo bimestre. Então, você já sabe o que é. Alguns territórios que ainda pertencem a países europeus. Exatamente, existem alguns países que ainda pertencem. Opa. Quais são esses países, gente? Você quer que eu mostre para você? Vou mostrar para você aqui alguns países que ainda pertencem. Por exemplo, a Guiana Francesa, ela é território francês, entendeu? Então lá tem um administrador, lá o povo vive, mas lá é território francês. Lá a terra é francesa, a bandeira de lá é francesa, ok? Qual outro? Deixa eu escolher outro aqui. Ah, tá. Olha, por exemplo, Porto Rico, né? É território americano. Sim, é território americano. Tá no Caribe, mas é território americano. Outro, Ilha de Guadalupe, é território francês. Martinica, território francês. Ok? Eles não são independentes. Esses não. Opa, anterior. Ok, vamos lá. Civilizações pré-colombianas. O que a gente quer dizer, gente, quando a gente fala em civilizações pré-colombianas? Ah? O que eu quero dizer quando eu falo civilizações pré-colombianas? Eu estou falando de civilizações anteriores, né, ao Cristóvão Colombo, ok? Não se sabe ao certo a origem dos primeiros habitantes da América. Na unidade 2, isso nós já falamos, né? As correntes migratórias, tal. Independentemente das teorias refocadas para reconstituir o processo de povoamento do continente americano, pesquisadores estimam que quando Colombo desembarcou, cerca de, olha a quantidade, gente, 50 milhões, né? Quando Colombo chegou às Américas,
existiam 50 milhões de pessoas vivendo aqui. Pessoas com sua cultura, né? Com suas línguas, com suas tradições, ok? De pessoas viviam nesse novo mundo. Os povos que habitavam o continente americano ficaram conhecidos genericamente como povos pré-colombianos ou índio, né? Que era um erro que quando ele chegou na América ele pensou que tinha chegado na Índia e começou a chamar todo mundo de índio, quando na verdade ele estava na América, né? Que ainda não tinha esse nome, né? Inclusive, o nome América, gente, é uma referência a Américo Vespúcio, né? Américo Vespúcio, quem foi? Foi o cara que veio e corrigiu o erro de Colombo, porque Colombo chegou aqui pensando que tinha chegado nas Índias. Américo Vespúcio chegou aqui e disse, não, isso aqui é um novo continente, isso aqui não é Índia, não. O Colombo está equivocado. Então, quando a gente fala em América, nós estamos fazendo referência ao Américo Vespúcio, ok? Isso é história, né? Mas eu dou uma quebradinha para vocês aqui de graça, viu? Não vou cobrar, não. Esses povos apresentavam, né, grande diversidade étnica. O que é diversidade étnica, gente? São pessoas de cores diferentes, pessoas de traços diferentes, pessoas até com cabelo diferente. Isso é etnia. Cor de olhos diferente, isso faz parte da diferença étnica. É social, que é? Ah, tá. É social, né? Ou seja, eles tinham um modo de vida, como eles viviam em sociedade, eles tinham uma sociedade organizada, né? Tinham religiões, tinham governantes, sim, eles tinham tudo isso. Política, né? Política era a forma como eles se administravam, eles tinham uma política definida, sim. Existia as pessoas que governavam eles. E religiosa, né? Nós tínhamos e temos até hoje, né? Várias religiões pré-colombianas, onde eles têm crenças diferentes da gente, né? Onde eles não reconhecem ou não conhecem Jesus, por exemplo, como eu reconheço, como a maioria de vocês conhece. Algumas civilizações como essas aqui são importantíssimas, gente. Os incas, né? Os maias e os astecas formaram sociedades complexas. Primeiro, os incas, gente. Os incas, eles viveram, isso aqui não está no livro nesse momento, vai estar lá na frente, mas eu vou adiantando. Os incas, eles viveram na região ali que compreende o Peru, né, a Cordilheira dos Andes no Peru e um pedaço do Chile e da Bolívia também. Os maias, eles viveram naquela região ali da América Central, Guatemala, Nicarágua, né, Honduras, naquela região. E os astecas viveram ali na região do México, né? Aquela região do México. Inclusive, os astecas, entre esses aqui, são tidos como os mais organizados, né? Eles tinham uma ciência extremamente desenvolvida, tinham um calendário, tinham toda uma tecnologia, né? Que os dava, né, sustentação. Com a ocupação e a exploração do continente americano pelos europeus, essas sociedades começaram a desestruturar-se e muitos povos desapareceram, né? Então, com a presença do colonizador, né, com a perseguição, com as doenças que o colonizador trouxe, esses povos o quê? Desapareceram, né? A grande maioria no México, por exemplo, tem descendente até hoje dos astecas, né? Mas eles eram muito mais do que os que hoje nós conhecemos lá. Aí aqui nós temos, né, um mapa mostrando aqui, ó, a divisão das Américas, né, pelos povos que viviam. Olha aqui, ó. Nós temos aqui em roxo, né, um povo ocupando aqui desde o Chile até um pedaço do Brasil, aqui na região do Mato Grosso. Nós temos aqui os incas, né? Os incas aqui também são bem distribuídos nessa parte verde. Aqui em amarelo as nações indígenas brasileiras, né? Aqui na América Central, como eu disse para vocês, né? Os maias e aqui na região do México os astecas, né? E na América do Norte, olha aí o tanto de nação indígena que vivia aqui, ó. Os Cherokees, os Comanches, os Apaches, né? Vários Delaware, né? Inclusive é o nome de um estado, né? E aqui onde é o Canadá, os Cascas, os Kutchin, os Esquimós, né? Que os Inuits que vivem até hoje, né?
e os Montag, o nome é horrível, não dá para pronunciar, é pior do que o meu esse aí. Ok, gente? Então tá aí. A gente vai encerrando, né? Mais uma aula. Agradecendo vocês. Opa, deixa eu organizar aqui para você me ver. Organizando vocês aí, agradecendo vocês, né? Pela paciência, pela audiência. E, gente, aproveite, né, esse espaço aqui, gente. O YouTube tem a opção aí de você curtir. Não quiser curtir, tudo bem, não curta. Mas tem a opção aí de você comentar. Faz seu comentário. Professor, eu acho que tem que melhorar isso. Professor, eu acho que isso está ruim. Professor, eu sugiro que o senhor faça isso. Fique à vontade. Eu estou aqui, né? Da mesma forma que eu agia com vocês na sala de aula, eu estou agindo aqui. A diferença é que nós estamos de forma remota, nós estamos à distância, ok? Então, gente, 30 minutos de aula, agradeço vocês aí pela paciência e audiência. Até a próxima. Curte aí, chama as pessoas também para curtir, para seguir o meu YouTube aí. Valeu? Abraço, gente.